Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like. A leitura de hoje é a oração de Jabes para mulheres, alcançando a bênção de Deus. Convidada a pedir. Ó, que me abençoes. Bruce e eu mal podíamos conter nossa alegria. Nosso filho havia finalmente nascido, e a grande pergunta era: que nome dar a ele? Deveríamos chamá-lo de James Franklin, em homenagem aos nossos pais? Ou deveríamos dar-lhe um nome bíblico forte como Caleb? Lembro-me de ter pensado: quero que este menino seja igual a seu pai, que busque a Deus como o rei Davi. Pronto, escolhemos Davi Bruce. É importante para todas as mães escolher o nome certo para um filho. Afinal, oramos para que ele corresponda ao nome em toda a sua vida. Creio que a mãe de Jabes teve a mesma preocupação em relação ao seu filho. Contudo, nos tempos bíblicos, muitas vezes as mães escolhiam nomes referentes à aparência do bebê ou à circunstância em que ele havia nascido. Talvez isso explique por quê. Quando o grande dia chegou, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Podemos imaginar a circunstância aflitiva que levou essa mãe a envolver seu filho para sempre na palavra hebraica para dor, Jabes. Talvez sua gestação tivesse sido especialmente difícil ou o parto muito doloroso. Quando nossa filha Jennifer deu à luz nosso neto de quase 5 quilos, poderia muito bem tê-lo chamado de Ai! Talvez o bebê tivesse virado ou o parto estendeu-se por dias antes de ele ter chegado a este mundo. Lembre-se de que naquele tempo não havia anestesia peridural nem analgésicos para aliviar as dores do parto. Quaisquer que fossem os motivos de sua mãe, imagine como deve ter sido para Jabes ter de passar pela infância com um nome desses. Não só era um convite às gozações dos amigos, como também uma sombra sobre o seu futuro. Você sabe, nos tempos bíblicos, o nome de um homem era considerado uma profecia sobre suas perspectivas de vida. Ao que parece, Jabes estava destinada a causar dor a outras pessoas e sofrer muita dor. Talvez você esteja pensando: minha mãe deveria ter me chamado de essa não, pois queria um menino. Ou talvez meu nome devesse ser engano, pois ela se arrependeu de eu ter nascido. Ou pelo menos era assim que eu me sentia quando eu era criança. Talvez, em seu passado, você tenha recebido nomes negativos ou tenha usado palavras negativas para descrever a si mesma, como inútil, rejeitada ou agredida. Quaisquer que tenham sido as circunstâncias de sua vida até agora, seu passado não precisa ser um retrato do seu futuro. Creio que Jabes compreendeu essa verdade. Por isso, apesar do seu começo infeliz, Jabes escolheu acreditar em algo sobre Deus que mudou sua vida para sempre. Ele acreditou que era da natureza de Deus abençoar e que ele não só podia, como queria abençoá-lo, e muito. Como Jabes adquiriu essa imagem tão ampla de Deus? Talvez quando garoto sua mãe tivesse lhe falado sobre o Deus de Israel, que fez diversos milagres para seus antepassados. Talvez ele tivesse sido desafiado pela história de Jacó, que o Deus que abençoa. Você pensa em Deus como Jabes pensava, pronto a derramar as bênçãos divinas sobre os que clamam a ele? Tricia certamente não via Deus dessa forma. Quando essa universitária de Nova York tentou fazer a oração de Jabes pela primeira vez, teve dificuldades em pedir que Deus a abençoasse. Ela admite: eu mal consegui pronunciar as palavras. Então acabei percebendo que parte do problema se referia a meu pai. Ele era alcoólatra e zangava-se sempre que eu lhe pedia alguma coisa, até mesmo para assinar meu boletim da escola. Um dia, conhecendo a luta dessa jovem, a esposa do pastor de Tricia desafiou-se a buscar na Bíblia versículos que descrevessem o caráter de Deus. Que tarefa inovadora!
Tricia ficou surpresa com a quantidade de passagens que revelavam a bondade de Deus e seu desejo de prover seus filhos. A jovem foi especialmente tocada pelas palavras que Deus usou para descrever a si mesmo a Moisés em Êxodo 34,6. Compassivo, clemente, e lutou uma noite inteira com o anjo e disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Jabes orou: Ó, que me abençoes, é tudo de que sabemos. Em hebraico, a expressão que Jabes usou equivale a 5 pontos de exclamação ou a letras garrafais sublinhadas. Jabes não estava sonolento, não sentia pena de si mesmo ou resmungava uma oração, sem muita atenção. Ele realmente suplicou a Deus que o abençoasse, o ajudasse a ter uma visão melhor do que ele tinha em mente para a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu. Deus ergueu Jabes acima da mediocridade e lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 4:10. Hoje, Tricia responde a Deus e ora de maneira diferente, pois crê que os braços do Pai Celestial estão abertos, convidando-a a pedir. Talvez, mesmo sem querer, você tenha imaginado Deus contendo as bênçãos, pouco propenso a concedê-las a você. Veja o que diz o Salmo 34,10. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Talvez você tenha crescido acreditando que Deus é rigoroso e duro, pouco disposto a abençoá-la por causa de seus erros. Observe as palavras de Davi no Salmo 86,5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, longâmico e grande em misericórdia e fidelidade, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Jesus prometeu: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca, incluindo Jabes, você e eu, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Mateus 7, 8, grifo meu. Jabes não tinha o privilégio que temos hoje de ler as palavras de Jesus e dos escritos do Novo Testamento. No entanto, muito antes de Tiago ter escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Tiago 1,17. Jabes parecia conhecer esta verdade. Deus anseia que você também creia de todo o coração que é próprio da natureza divina prover coisas boas a seus filhos. Então, você estará apta a pedir as bênçãos de Deus, crendo plenamente que Ele se compraz com o seu pedido. A forma das bênçãos de Deus. A essa altura, talvez você concorde que Deus é mais generoso do que imagina. Contudo, é possível que também esteja pensando: o que vai acontecer exatamente em minha vida quando Deus responder à oração? Oh, que me abençoes! A palavra abençoar no sentido bíblico significa conceder favor sobrenatural. Quando peço a Deus que me abençoe, estou clamando que sua bondade e favor sejam derramados sobre mim. Também estou reconhecendo que Ele é o único, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Observe que na Bíblia não há o relato de como Deus abençoou Jabes, mas apenas de que Deus atendeu ao pedido dele. Se soubéssemos os detalhes da bênção recebida por Jabes, é provável que perdêssemos a bênção que Deus tem para nós, de modo pessoal e individual, pois procuraríamos algo diferente. Observe ainda que Jabes deixou totalmente nas mãos de Deus a decisão de qual seria a forma, como, quando e que tipo da bênção que ele enviaria. Quem, senão Deus, sabe melhor o que nos dar? Bonnie, que é solteira, não teve dúvida de que Deus a estava abençoando quando um amigo se ofereceu para empilhar a lenha para a lareira. Já Anita, uma avó que reside num asilo, considerou uma bênção divina a visita de um parente, algo que Bonnie jamais consideraria uma bênção. Isso não significa que não podemos ou não devemos orar por algo específico.
Significa apenas que orar para que uma necessidade específica seja atendida é diferente de orar, ó, que me abençoes, e esperar que Deus nos dê aquilo que só Ele sabe que, de fato, atenderá à nossa necessidade. Eis algumas coisas de fato sabemos sobre a natureza das bênçãos de Deus. A bênção de Deus pode ser interna ou externa. No capítulo anterior, lemos sobre Daiane, abençoada com uma promoção inesperada no trabalho. Foi uma bênção tangível de Deus, algo que pode ser visto e vivenciado externamente, em nível físico. Mas muitas vezes a bênção divina é algo significativo de um modo pessoal para nós, vivenciado internamente em um nível espiritual ou emocional. Foi o que aconteceu com minha amiga Angie. Ela estava no meio de uma crise familiar e, segundo suas próprias palavras, sentia-se desanimada e pouco amada. Certa manhã, em seu momento de oração, ela simplesmente pediu que Deus a abençoasse. Por volta da hora do almoço, ela abriu a caixa de correspondência. Lá estava uma carta de uma pessoa com quem perdera contato havia muitos meses. No final, a carta dizia: Angie, senti como se Deus quisesse que eu lhe escrevesse e dissesse que Ele realmente a ama e você sempre pode contar com Ele. A bênção de Angie veio na forma de uma carta de estímulo, representando uma carta de amor pessoal de Deus. Talvez sua bênção venha na forma de um passeio inesperado com seu marido, uma visita oportuna de um parente, a recuperação de um relacionamento, ou simplesmente da leitura de um versículo das Escrituras que se dirija especificamente às suas necessidades naquele momento. A bênção de Deus pode ocorrer em meio à dificuldade. Quando Joan, esposa e mãe em tempo integral, começou a fazer a oração de Jabes, ela aguardou em expectativa esperançosa as bênçãos profusas de Deus. Mas, em vez das bênçãos, tudo parecia ter piorado. De repente, meu marido e eu brigávamos mais do que nunca, e nossa situação financeira nos obrigou a procurar um crédito bancário. Joan pensava: onde está a bênção de Deus neste turbilhão? Talvez, como a de Joan, sua definição de bênção automaticamente pressupunha dinheiro no banco e uma vida isenta de problemas. No entanto, Jesus nos avisou: no mundo passais por aflições. Jó 16:33. E Pedro nos disse: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Algumas vezes as provações que enfrentamos são simplesmente o resultado de viver neste mundo destruído pelo pecado. E possível que nos sobrevenham como um resultado direto de escolhas pecaminosas de outras pessoas. Contudo, é em meio a essas lutas e dificuldades que nosso Pai Celestial anseia por derramar seu favor sobrenatural sobre todos aqueles que estão dispostos a pedir. Observe a explicação de Joan sobre como isso funciona. Como continuei a pedir que Deus me abençoasse, ele revelou algumas questões dolorosas que meu marido e eu precisávamos resolver, a fim de melhorar nosso casamento. Deus usou nossos conflitos para nos conduzir a um casamento melhor. Quando a sermos forçados a buscar o crédito bancário, foi finalmente uma saída para nos livrarmos da montanha de dívidas que tínhamos. Ficou evidente para nós que, de fato, minha oração estava sendo respondida. A bênção de Deus não é egoísta. Deus coloca dentro de cada um de nós, como mulheres, a capacidade natural e a tendência a cuidar de outras pessoas e a fazer sacrifícios por nossa família. É gratificante nos colocarmos em último lugar, ou nos privarmos de algo para que aqueles que amamos tenham o que precisam. Talvez, em nosso esforço de ser boas mães, tenhamos até advertido nossos filhos a não pedirem algo para si mesmos. Isso porque,
Geralmente acreditamos ou sabemos que pedir algo para nós implica a falta desse algo para outros. Porém, não é assim que funciona com Deus. Seus recursos são ilimitados. Ele concede suas bênçãos quando nós as pedimos, não numa base de quem pede primeiro, recebe primeiro. Ele nunca precisa tirar uma pessoa para dar a outra. Assim, ele não considera egoístas nossos pedidos de bênçãos. Eis outro motivo por que pedir a Deus que nos abençoe não é egoísta. Quanto mais somos abençoadas, mais nossas bênçãos transbordam para os outros. Como você está prestes a descobrir no capítulo seguinte, um dos principais propósitos de Deus a abençoá-la é fazer com que você possa tocar outros de maneira a levá-los para o mais perto dele. Um convite a pedir. Na contracapa de minha Bíblia, anotei uma pequena história. É sobre um homem que, certa vez, pediu um favor incrível a Napoleão. O homem sabia que não merecia nada desse grande general. No entanto, Napoleão concedeu imediatamente seu pedido. Quando perguntaram a Napoleão por que ele havia concedido o favor, ele respondeu: "Ele me honrou com grandeza de seu pedido." Deus também fica honrado quando você e eu nos aproximamos com coragem para pedir sua bênção e favor. Isso porque pedimos de acordo com a grandeza dele, não de acordo com o nosso merecimento. O tipo de bênção que estamos pedindo não é concedido com base em nosso desempenho, mas única e exclusivamente na bondade divina. Por isso, a honra que Deus sente é proporcional à magnitude de nosso pedido. Não importa a situação em que você está hoje, Deus quer adentrar sua vida, como fez com Jabes, e reescrever sua história de modo a incluir o favor generoso e bondoso que concedeu a você. Não é preciso mudar seu nome, não é preciso mudar seu passado. Tudo o que tem a fazer é pedir: Deus, por favor, abençoa-me muito. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo capítulo deste livro e de Vivendo por um Propósito Audiobooks.